A Cris já fez a apresentação, não vou nem me estender muito nisso. Só queria agradecer vocês aí por terem separado esse tempinho da semana inteira de vocês para assistir a gente. Com essa primeira aula, eu pensei em fazer uma coisa bem geral, e eu imaginei falar mais sobre o trabalho do filho do que a obra do pai. Eu acho que isso não é necessariamente uma contradição. Eu vou falar de coisas que eu acho importante, coisas que me interessam, e eu espero que vocês também achem essas coisas importantes e interessantes. Tem algumas citações que elas são um pouquinho longas, eu já peço desculpas de antemão, mas eu acho que elas são muito relevantes, e é isso. Bom, eu iria começar com um pouquinho de biografia. Às vezes a gente pega aqueles textos do Tolkien, sobre o Tolkien, na verdade, tem aquela nota biográfica no começo, é muito grande, enfim, me aborrece um pouquinho aquilo lá, eu acho que elas mais chateiam do que informam. Em geral, tem aqueles pontos altos da carreira do Tolkien, tipo, numa folha de papel em branco, ele escreveu "In a hole in the ground there lived a hobbit". E essas coisas que, assim, são muito repetidas, mas eu acho que no caso do Christopher, uma pequenina nota biográfica, ela pode ajudar a gente a entender por que ele foi um editor tão competente da obra do pai. Como a gente sabe, ele acabou de fazer aniversário, ainda agora ele fez aniversário. Ele nasceu em 21 de novembro de 1924, na cidade de Leeds. Ele é um bebezinho fofinho. E ele logo se mudou para Oxford com a família dele, e ele estudou na Dragon School de Oxford. Isso, na verdade, não tem relevância nenhuma, mas é porque a Dragon School de Oxford, ela foi escola de muitas personalidades. Outras pessoas que estudaram lá foram o Tom Hiddleston, o Locke, ele estudou no mesmo colégio que o Christopher. O Dr. House estudou no mesmo colégio que o Christopher, e, notavelmente, também a Emma Watson estudou no mesmo colégio que o Christopher. Lógico que isso não tem relevância nenhuma para a obra do Tolkien, mas, enfim, essa curiosidade. Aliás, eu acho que daqui a 5 anos é essa informação da minha aula que vocês vão lembrar, mas... eu não sei se vocês assistiram, teve aquela inauguração da tapeçaria de Aubusson, e o Christopher, ele fez um relato ali que eu achei muito bonitinho, eu transcrevi ele para vocês, eu peço perdão para quem já o conhece. Ele diz o seguinte: meu pai costumava trabalhar muito tarde da noite em suas pinturas e escritos, e eu, quando era muito, muito jovem, à noite costumava me preocupar com meu pai da seguinte forma: será que ele está vivo? Uma noite, quando toda a casa estava em silêncio, eu desci as escadas para procurar meu pai, e lá estava ele. Eu fiquei tão aliviado que, bobinho como eu era, comecei a chorar, e uma das lágrimas, uma só lágrima, mas volumosa, caiu na pintura. Imagine só, mas meu pai não ficou bravo. O que ele fez foi pegar seu pincel e apagar todos os rastros da lágrima. E ele precisou mudar um pouco as folhas na árvore, pois a lágrima havia caído na bela árvore em primeiro plano. O título da pintura era Valfenda. Bonito, né? Eu acho esse relato bonito. Essa árvore em primeiro plano é uma bétula. Aqui a gente tem muitos alunos que foram nossos alunos já no Espaço 8 no ano passado, e eu falei sobre essa novela do Tolkien, traduzida do Brasil como Ferreira de Bosque Grande, e lá eu falo bastante sobre a bétula. É uma curiosidade acessória minha, não tem uma grande importância, mas quem quiser ler, esse QR Code supostamente leva vocês para o artigo que derivou daquela aula, mas se vocês colocarem o nome, ele também aparece. Mas se vocês quiserem mandar um e-mail pedindo, eu também posso ajudá-los quanto a isso. Bom, a gente sabe que o Hobbit foi lido para os filhos do Tolkien quando eles eram pequenos, e a gente sabe também que quando o Christopher estava servindo na Força Aérea, era para ele que o Tolkien enviava os
os rascunhos do Senhor dos Anéis. E, eventualmente, o Christopher se tornou um membro dos Inklings, e, segundo o Humphrey Carpenter, nesse livro aqui, biográfico, ele diz o seguinte: uma vez que o Christopher passou a ser um Inkling, tornou-se usual ser ele e não seu pai a ler em voz alta para o grupo quaisquer novos capítulos de O Senhor dos Anéis, pois era consenso que ele fazia um trabalho melhor do que o próprio Tolkien. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Tolkien era conhecido por não ter uma dicção muito boa, e o pensamento dele era meio errático. Então, o Christopher que fazia esse trabalho e fazia muito bem, aparentemente. E também o Humphrey Carpenter, mas na biografia oficial, não nessa daqui. Essa daqui é mais, como o nome diz, sobre os Inklings. O Carpenter, ele tornou muito conhecida uma anotação no diário do Tolkien, que ele dizia perceber no Christopher Tolkien algo intensamente amável, pelo menos para mim, por conta da grande semelhança entre nós. Eu acho essa uma frase bonita, e ela se mostrou muito verdadeira também na escolha da profissão do Christopher Tolkien, porque ele, assim como o pai, estudou inglês na Universidade de Oxford, e assim que ele se graduou, em 1949, ele entrou em um curso chamado Bachelor of Literature, que, apesar do nome Bachelor, é como se fosse mais ou menos um mestrado nosso. Esse título já está extinto, ele não existe mais. Bom, para dissertação do Christopher, ele apresentou uma edição e uma tradução dessa saga, da Saga of King Haedrek the Wise, que foi fruto da dissertação, mas foi publicado também em 1960, e se vocês quiserem, esse texto está disponibilizado gratuitamente, legalmente, para vocês baixarem pela Viking Society. É bem interessante. Bom, o Christopher Tolkien, eventualmente, virou um lecturer na Universidade de Oxford. Um lecturer, ele é mais ou menos um palestrante, e em uma dessas ocasiões, o próprio Tolkien estava na aula, na palestra dele, e ele cumprimentou ele numa das cartas, dizendo que tinha ficado muito feliz, primeiro porque a palestra foi tão interessante que depois de um dia de trabalho e agitação incessante, não tive vontade nem por um segundo de fechar os olhos ou abstrair a mente, e segundo, por orgulho de pai. Dali a algum tempo, o Christopher foi eleito Fellow do New College. Um Fellow é um membro do corpo diretivo, e ele ocupou esse cargo até 1975, ou seja, 2 anos depois da morte do pai dele, quando ele deixou de vez a carreira acadêmica para se dedicar só ao legado do pai. E foi naquele ano também que ele se mudou para a França, para o sul da França, para a região da Provença. E o que eu vou falar agora é um relato de uma pessoa que esteve presente em uma palestra do Guy Gavriel Kay, que ajudou o Christopher na elaboração do Silmarillion. Bom, aparentemente, lá na primavera de 1975, o Christopher recebeu um telefonema de uma pessoa perguntando se podia visitar ele. E o Christopher, muito gentilmente, falou que sim. Essa pessoa era esse sujeito, o Åke Olmarks, que é o tradutor sueco do Senhor dos Anéis. Vocês podem achar que o Brasil sofre qualquer polêmica com tradução, mas nada nunca se equiparará à polêmica com as traduções suecas deste homem. Ele foi, assim, tem muita história sobre ele, mas ele que ligou para o Christopher perguntando se ele podia visitá-lo, porque ele estava nos arredores de Lydbrook, e o Christopher fez o tour com ele pelo galpão, que ele tinha convertido em escritório, e ele mostrou os papéis sobre a mesa, e o Olmarks, naquela época, naquele dia, ele aparentemente estava com um charuto apagado na boca. Pois bem, dali a uns meses, depois dessa visita, o Christopher Tolkien recebeu, de uma editora sueca, um texto do Olmarks descrevendo essa visita dele minuciosamente. E a hipótese na época do Christopher e do Guy Gavriel, que é que naquele charuto dele tinha alguma espécie de gravador, enfim, o que essa pessoa que relatou isso diz é que talvez essa visita tenha apressado a ida do Christopher para a França, porque se alguém estava querendo espionar o trabalho dele, era melhor, de fato, encontrar um lugar mais reservado. E lá se foi o Christopher. O Olmarks eventualmente publicou
esse livro é chamado Tolkien's Art, O Legado de Tolkien, um ano depois do Silmarillion, em que ele descrevia essa visita, tá, nesse livro. E quem quiser saber mais sobre o Wallmarks, tem um texto do Peter Bergstrom, que eu traduzi para o Tolkienista, que fala mais sobre esse livro aqui, Tolkien og den svarte magien, que é Tolkien e a Magia Negra. Assim, é absurdo atrás de absurdo, mas nesse livro, mas eu gosto muito do texto do Bergstrom, porque ele não é um Tolkienista, então ele tem uma visão mais neutra, né? Se você vê Tolkienistas falando sobre o Wallmarks, sempre tem coisas ruins sobre ele. Mas, enfim, a gente tem que sempre pensar que foi da França que o Christopher Tolkien empreendeu o grande trabalho de edição dele. Não foi o primeiro foi em 75, esse livro aqui, as traduções do pai dele dos poemas medievais Sir Gawain and the Green Knight, Pearl e Sir Orfeu. Esse foi o primeiro livro editado pelo Christopher Tolkien, mas o que deixou ele mais famoso certamente foi o Silmarillion. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do testamento do Tolkien, só para explicar. Bom, o grande trabalho do Christopher Tolkien começou nessa data, em que se diz que faça-se saber que John Ronald Reuel Tolkien, Commander of the British Empire, faleceu ao 2º dia de setembro de 1973. Essa é a folha de rosto do testamento do Tolkien. E nesse testamento está ali discriminado que o Christopher Reuel Tolkien seria o executor literário dele. Agora, eu vou falar uma coisa que eu não sou da área de direito, e eu concordo muito com o Hausmann quando ele diz que quanto menos a gente fala daquilo que não entende, menos imbecilidade a gente fala, mas aparentemente o Christopher Tolkien, o Michael Tolkien e um advogado chamado Frank Richard Williamson, eles não eram herdeiros do Tolkien diretamente, eles primeiro eram fiduciários, ou seja, eles tomavam conta daquilo e a função deles era passar para os herdeiros as posses do Tolkien. E então o Christopher Tolkien era fiduciário e também herdeiro. Alguém da área de direito poderia talvez me corrigir depois. Mas, enfim, o testamento de Tolkien ele é muito curto. Ele tem 4 páginas e umas margens assim, muito largas. Ele não se parece em nada com a prosa do Tolkien, que é uma coisa muito exuberante. Mas a gente vê a importância que ele dá para o que ele chamou de ativos literários, meus ativos literários, porque tem um parágrafo muito grande só instruindo os fiduciários ao que fazer com aquele monte de coisa. E o parágrafo que me interessa é esse daqui, em que ele diz o seguinte, que deveria ser concedido ao meu filho Christopher acesso integral aos meus ativos literários, de modo que ele possa atuar como meu executor literário com plenos poderes para publicar, editar, alterar, reescrever ou completar qualquer trabalho meu que não tenha sido publicado à ocasião de minha morte, ou destruir total ou parcialmente quaisquer desses trabalhos não publicados que, segundo seu preponderante critério, ele ache necessário. Então, 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é que o Christopher, tudo que ele fez, ele podia fazer. Ele podia do ponto de vista profissional, porque ele era um filólogo, ele era especialista na obra do pai dele, e ele podia porque ele tinha respaldo legal para isso. Outra coisa que chama atenção é que ele poderia ter destruído tudo aquilo, e que bom que ele não o fez, mas se o fizesse, daria um certo trabalho, porque a gente sabe que, segundo o Humphrey Carpenter, de novo nesse livro, o Tolkien não se desfazia dos papéis dele. É o que ele diz comparando o Tolkien com o C.S. Lewis. Ele diz assim: os 2 homens eram muito diferentes em sua atitude com os manuscritos de seus trabalhos. Tolkien invariavelmente guardava todos os seus rascunhos e notas, e o Lewis invariavelmente os rasgava assim que o livro seguia para impressão. Também rasgava rascunhos e notas de outras pessoas. Como lembra o Tolkien, ele de fato costumava de tempos em tempos jogar fora papéis e livros, e nessas ocasiões destruía aquilo que pertencia a outras pessoas. Ele perdeu não apenas documentos oficiais que eu lhe mandei, mas manuscritos únicos de pelo menos 2 histórias. Então, se a gente tem uma visão incompleta da obra do Tolkien, vocês podem culpar o C.S. Lewis também, porque é culpa dele. Então, se o Tolkien não jogava nada fora, a gente tem que imaginar que lá nos idos de 1973, devia ter uma baita de uma papelada, e se o
Christopher Tolkien quisesse tocar fogo em tudo e ser aquela baita fogueira. Assim, só para a gente ter uma ideia, a gente pode olhar as duas maiores coleções de manuscritos do Tolkien. Uma na Marquette University, essa o Christopher não poderia destruir porque foi vendido pelo Tolkien em vida no final dos anos 50, e só nessa coleção, no Wisconsin, a gente tem 11 mil páginas quase só de Senhor dos Anéis e Hobbit. Então é muito papel, é muito manuscrito. Agora, na Bodleian Library da Universidade de Oxford, para a qual Christopher doou os outros materiais, a gente tem 200 caixas com trabalhos variados, muitos deles inéditos. Ou seja, é muito papel para tocar fogo, para colocar na picotadora. Então, a gente sempre tem que olhar o trabalho do Christopher em virtude dessa monumental quantidade de material, né? Eu me perco com uma resminha de papel, então ele teve que se virar nesse monte de papelada. Lembrando só que, como diz ali, muitos manuscritos continuam inéditos, o Christopher não editou tudo do pai, então aquele baú do Fernando Pessoa, aparentemente, é fichinha. Não vou dizer que é fichinha, mas tem um comparativo aí. E eu gostaria de perguntar agora, primeiro, se vocês estão me ouvindo bem, se tem alguma dúvida, tudo legal? Porque essa partezinha, ela é a maior, então, assim, respirem, enfim. Essa parte de crítica textual, ela acho que é o cerne da minha aula, e eu gostaria só de começar dizendo que, quando o Tolkien morreu, a gente tem que imaginar que as pessoas elas não tinham muita ideia do que aconteceria com a obra dele. Um exemplo disso é um obituário, uma evidência disso, aliás, é um obituário escrito por um grande crítico literário que faleceu esse ano também, coincidentemente, um grande teórico da tradução chamado George Steiner. Vocês devem ter já ouvido falar dele. Enfim, ele escreveu um obituário do Tolkien para o Le Monde, 3 dias após a morte dele, em que ele dizia o seguinte: o professor Neville Coghill, poeta e estudioso de Chaucer, era amigo íntimo de Tolkien e provavelmente será responsável por editar um livro póstumo chamado O Silmarillion. Não rolou, né? A gente sabe que o Coghill, de fato, era muito amigo do Tolkien, inclusive o Christopher Tolkien colaborou com ele em 3 edições de 3 dos contos da Cantuária, mas o Coghill não teve nenhuma parte no processo que levou à publicação do Silmarillion. O Christopher Tolkien, num dos prefácios da série History of Middle-earth, que eu vou chamar de Home, ele diz o seguinte, que quando o pai dele morreu, ele se viu às voltas com 3 escolhas, no que diz respeito ao Silmarillion. Eu poderia retê-lo por tempo indeterminado, alegando que o trabalho estava incompleto e com as partes incoerentes. Eu poderia aceitar a natureza do trabalho como estava e publicar com comentários. A ocasião, eu escolhi o terceiro caminho, compor um texto único, selecionando e organizando de tal modo que me parecesse produzir a narrativa mais coerente e internamente consistente. Essa composição do texto único, ela gerou algum desconforto no Christopher depois, porque ele passou a perceber que as pessoas pensavam que ele tinha inventado coisas. E ele fez um certo disclaimer, dizendo o seguinte: passar uma impressão que seja de como a organização do Silmarillion foi feita não seria possível em um espaço curto, e é suficiente dizer que o resultado do Silmarillion é enfaticamente um livro do meu pai, e de maneira alguma meu. O que ele quer dizer com isso? Que ele organizou, ele não completou, ele não chegou e falou assim: olha, sabe o que seria legal aqui se o Túrin pegasse a arma dele, vai lá e escreve. Ele não era um roteirista. Então, o que ele fez foi realmente organizar. E isso precisa estar sempre em mente que o trabalho dele não foi de criação, nem de subcriação, foi algo que eu chamaria de subcriação, porque ele não inventou as coisas que estavam lá, ele só realmente deu aquela parada, o que já dá um trabalho imenso. Bom, agora, quando a gente pensa no Christopher Tolkien como editor, a gente não tem, a princípio, em mente um editor contemporâneo.
eu vou citar aqui um editor chamado Peter Dina, que ele editou um livro chamado What Editors Do, e ele diz o seguinte, que as 3 tarefas principais de um editor contemporâneo seria prospectar um texto, isso é, sair em busca de textos em potencial para serem publicados. 2, desenvolver esse texto junto com o autor, fazer adequações, fazer correções. E 3, eventualmente publicar o texto. O que ele diz é que em muitas línguas a palavra publisher e a palavra editor só são traduzidas com uma única palavra, é o caso do português, a gente não tem um publicador, a gente tem um editor. Do francês também é a mesma coisa. Então, o Christopher Tolkien, a princípio, não é esse tipo de editor, ele é o que se chamaria de editor crítico. Ou se vocês quiserem outro termo para isso, ele é um crítico textual, ou se vocês quiserem ainda outra palavra muito mais próxima do tolkienismo, ele é um filólogo. Acho que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre qual a natureza da filologia e toda a sobreposição com a crítica textual. Muitas vezes essas expressões são usadas como sinônimas, mas eu acho que o filólogo, ele pode ser entendido como alguém que reconstrói as línguas, ou também reconstrói textos. Então, eu vou procurar chamar de crítica textual, mas nessa aula, filologia tem o mesmo sentido de crítica textual, eu não estou falando da parte de linguística histórica. Bom, a crítica textual moderna, ela se desenvolveu lá no século XVIII e XIX, e, como eu disse, ela tem como objetivo a reconstrução. No caso, a reconstrução da forma genuína dos textos. Essa é uma definição de César Cambraia, que eu gosto muito. Ele, aliás, é muito sem rodeios, eu gosto do livro dele. Qual que é o pensamento por trás da crítica textual dessa que eu estou falando? Imagina que hoje em dia eu escrevo um texto e eu quero passar para os meus amigos, eu simplesmente salvo o arquivo e mando. Agora, se você está na Idade Média, como o Tolkien estudava a Idade Média, você não pode mandar um xerox do seu livro, tem que alguém lá copiar aquele livro. Então, imagina que você tem o original, que ele vai ser copiado e recopiado, e copiado de novo, e copiado de novo. Nesse processo, você cria variantes dos textos, porque os escribas, voluntariamente ou não, eles inserem erros, alterações, corrupções nos manuscritos. Então, é igual um telefone sem fio. Lá na frente, lá na outra ponta, provavelmente a mensagem não é igual estava no original. Então, para a crítica textual, especialmente na tradição de Larmor, que é o chamado método estemático, eles buscavam reconstruir essa forma supostamente original do texto. Como fazer isso? Bom, pelo método estemático, eles teriam que pegar todas as variantes desse texto, essas variantes são chamadas de testemunhos, eles comparavam, identificavam que tipo de erro tinha, que tipo de alteração tinha, corrigiam esses erros e, no final, eles estabeleciam um texto único, que é chamado de edição crítica, e essa edição crítica, supostamente, seria a mais próxima do original. Agora, esse método, que é associado ao Larmor, ele foi posteriormente criticado, especialmente pelo Bédier, e o Bédier dizia o seguinte: olha, a gente não tem que pegar vários testemunhos de um texto e fazer uma edição, a gente tem que pegar um testemunho, que seja o melhor testemunho, e percebam que ele diz o melhor testemunho. Se você tem o melhor testemunho, significa que você tem outros piores. Ele dizia, a gente faz nossa edição a partir desse único testemunho, que vai ser o melhor deles. E uma coisa importante é pensar no Tolkien, agora no Tolkien pai, como crítico textual também, porque a gente ouve falar que ele era filólogo, e a filologia inclui essa crítica textual, e era parte importante do trabalho dele. Inclusive o Tom Shippey disse que era a parte central do trabalho dele. Ele ficou muito famoso por editar textos medievais. Ele ficou famoso por editar esse, por exemplo, Sir Gawain and the Green Knight, junto com Evie Gordon. E ele ficou muito famoso também pelo trabalho dele no Ancrene Wisse. A edição dele foi considerada mais ou menos um anticlímax, mas ele era muito conhecido pelo trabalho nesse texto. E uma coisa interessante das edições que o Tolkien fazia de textos medievais é que elas eram, na maior parte das vezes, monotestemunhais. Isso aí ele fazia a partir de um único testemunho, de uma única variante. Seja porque era assim que tinha que ser, porque
Sir Gawain and the Green Knight só sobrevive em um testemunho, né? Não tem como ele fazer uma edição a partir de mais de um, ou seja, por escolha. O Ancrene Vice sobrevive em vários manuscritos, mas para a edição dele, ele escolheu fazer deste manuscrito que está em Cambridge. E, aliás, numa daquelas 200 caixas que eu mencionei, existe uma palestra inédita do Tolkien chamada Old English Textual Criticism. Acho que ela tem umas 50 páginas. Enfim, meu ponto aqui é que as edições do Tolkien eram majoritariamente monotestemunhais. Agora, se vocês lembrarem daquela edição que eu comentei do Christopher Tolkien, que ele fez para a dissertação dele, da saga do Rei Haedrech, The Wise, o que o Christopher Tolkien precisou fazer foi lidar com duas versões diferentes do texto que sobrevivem em 3 manuscritos principais e alguns acessórios. Na introdução da edição do Christopher, o que ele fez foi essa árvore genealógica, que é chamada de estema. Ele colocou sucintamente a relação entre os manuscritos. E o que ele fez ali? O que ele fez foi pegar esse manuscrito principal, o R, e completar as lacunas com o material dos outros. E no final, ele estabeleceu aquele texto único que supostamente seria o mais próximo do original. E ele diz muito honestamente, o Christopher era um editor muito honesto, ele diz na introdução, há muita coisa que é questão de escolha pessoal e é inevitável que algumas das decisões parecerão arbitrárias. Eu acho que essa transparência do Christopher em falar das limitações do trabalho dele é uma coisa muito recorrente nos prefácios dele. Atentem-se a isso, é uma diferença do filho em relação ao pai, se vocês forem perceber. O Tolkien pai, ele era mais assertivo. Bom, agora, o que aconteceu foi que a filologia, essa crítica textual, ela não permaneceu imutável. Ela passou por uma mudança que começou a ser gestada lá nos anos 80, e ela culminou nisso que se chama hoje de filologia material, ou nova filologia. Só um disclaimer, nova filologia não significa filologia melhor, filologia legal, filologia da moda, filologia... É simplesmente uma nova maneira de você olhar para os manuscritos. E a diferença é mais ou menos a seguinte, se um crítico textual como o Tolkien pai, ele supunha que se poderia e se deveria reconstruir um texto a partir das evidências que se tem, para a filologia material, todas as variantes, todos os testemunhos, eles têm valor, porque cada manuscrito é um artefato construído no seu contexto histórico. Eu vou citar aqui, é uma citação longa, peço desculpas, mas ela é importante. Vou citar o Peter Schillingsburg num livro muito bom chamado From Gutenberg to Google. Ele explica essa diferença, essa mudança no foco de atenção. O que ele diz naquilo com que antes todos os críticos concordavam que o objetivo dos estudos textuais e de edições acadêmicas era estabelecer o texto com as intenções finais do autor, onde antes havia ou parecia haver essa visão unificada da tarefa do crítico textual, agora há um consenso de que essa não é a tarefa do acadêmico. Se antes nos diziam que um fragmento quebrado de uma estátua era o cerne de um todo que precisava ser reconstruído a partir do fragmento e de outras evidências remanescentes, agora nos dizem que se um fragmento de uma estátua for encontrado, ele deve ser apresentado em sua condição fragmentária que preserva a autenticidade da evidência como ela está. Da mesma forma, um manuscrito ou outro documento que possa ter sinais de abuso e mau uso, tanto físico quanto editorial, não deve ser reconstruído em um todo conjectural, do qual ele talvez um dia foi parte, porque, segundo o novo argumento, as exigências da história e a integridade das evidências são obscurecidas, apagadas ou distorcidas por tais tentativas de restauração. Ou seja, as variantes, todas elas têm importância e igual relevância. O Bedi dizia que uma era melhor do que a outra, o Lachmann dizia vamos fazer um a partir de todos. Para a nova filologia, todas as variantes são importantes. Agora, se esses parâmetros aqui tivessem em voga na época do Tolkien pai, as edições dele seriam certamente consideradas intrusivas, de fato foram. Ele fez uma edição desse poema em inglês antigo chamado The Old English Exodus,
Essa publicação é póstuma, e ela foi feita a partir de anotações do Tolkien. O Êxodo em inglês antigo é considerado um dos textos mais difíceis nessa língua. Ele também sobrevive em um único manuscrito, que é o Gênesis 11. E segundo o Tom Shippey, que é um grande estudioso da obra do Tolkien, vocês devem ou conhecê-lo, terem ouvido falar dele, ele diz que nessa edição o Tolkien foi muito ousado. E um dos argumentos dele é que o Tolkien, a maneira como ele editou esse texto, ele sugeriu que ele quis sugerir que havia ali mais coisas de uma mitologia pré-cristã. Um exemplo que ele dá está aqui na primeira linha, esse Hergas on Helle que vocês veem. Segundo Tom Shippey, isso significa exércitos infernais. Agora, na edição do Tolkien, o que ele fez? Olha, esse escriba aqui, ele errou, ele copiou errado esse Hergas on Helle. Ele não quis dizer isso, ele quis dizer Hergas on Heldon, que significa, segundo Tom Shippey também, templos arruinados, em que templos, subentende-se que são templos pagãos. Percebam aqui como um editor pode ser muito dominador, ele mexe na estrutura do texto. O que é importante dizer também é que o Tolkien não falou isso assim, porque foi revelado em sonho para ele que era Hergas on Heldon. Não, ele fez isso a partir dos estudos dele, da erudição dele. Ele não pode fazer, sei lá, eu acho que aqui está escrito unicórnio fofo. Não é bem esse tipo de alteração que o Tolkien faz. É tudo baseado em estudos. Agora, quando essa edição do Tolkien saiu, ela foi muito criticada. E um estudioso que criticou foi o Peter J. Lucas. E o que ele falou sobre essa edição? Que, como editor, o Tolkien se revela um intrometido, inveterado, que ocasionalmente tinha ideias brilhantes. A intromissão é justificada pela visão severa de Tolkien acerca do escriba, em quem não se deve confiar. Uma opinião que, para o Peter J. Lucas, é injusta. Então, assim, às vezes a gente tem uma visão do Tolkien como sendo um acadêmico incontestável, e, na verdade, as teorias deles são contestadas muito frequentemente, aliás. Só para a gente separar um pouco o acadêmico do autor, porque a gente gosta muito do autor e acha que o trabalho ficcional dele protege todo o trabalho acadêmico, mas na verdade não é. A ciência, ela evolui, querendo os fãs ou não. Então, o Tolkien, na visão do Peter J. Lucas, pisou na bola ali. Bom, agora, o que eu gostaria de fazer é uma analogia. E eu até coloquei aqui, isso é apenas uma analogia, porque eu não quero que fique registrada, ou eu não quero que você tenha ideia de que é a mesma coisa, ou que o Eduardo disse que é a mesma coisa, ou que o Eduardo disse que é tudo igual. Porque, na verdade, não é. É só realmente uma coisa meio didática. Por quê? Porque eu acho que essa distinção entre uma filologia tradicional e uma filologia nova, ela pode servir de comparação para o tratamento que o Christopher Tolkien deu para a obra do pai. Lembra que o Christopher era um filólogo e um editor crítico, assim como o pai dele era. O que eu diria é que a filologia tradicional, o Silmarillion, na verdade, o processo de edição do Silmarillion tem muito a ver com a filologia tradicional nesse ímpeto por uma unidade, porque são diversos testemunhos, diversas variantes que são usados no estabelecimento de um único texto. Isso daqui é um único texto, Silmarillion. Isso daqui é também um texto conjectural, organizado por uma autoridade. O Christopher Tolkien é uma autoridade em filologia, na obra do pai dele, mas não por um autor. Ou seja, o Christopher é uma autoridade na obra do pai dele, mas ele não é o pai dele. Disso decorre que quando a gente lê o Silmarillion, a gente, na verdade, está lendo um Silmarillion. Qual é o Silmarillion? O do Christopher. E esse livro que a gente tem, ele é uma representação de como poderia ser organizado aquele material deixado pelo pai dele. E eu gostaria de frisar, novamente, o Christopher não criou o Silmarillion, ele organizou aquilo que já estava criado. Então, o Silmarillion, para mim, tem muito dessa filologia tradicional, e é lógico que tem muitas diferenças também, porque a gente não está lidando com textos medievais, a gente não está lidando com um autor desconhecido, pelo contrário, a gente sabe muito bem quem é o autor daqueles manuscritos,
mas eu acho que nesse ímpeto por uma unidade, ele se aproxima da filologia tradicional. Ao mesmo tempo, a série History of Middle-earth se aproximaria dessa filologia material, dessa nova filologia. Por quê? Porque ela dá valor à multiplicidade. Igual importância dispensada aos diversos testemunhos, às diversas variantes dos manuscritos. Então, essa variação, ela é acolhida, ela é bem-vinda, e ela não é apagada em prol de um texto único. Então, o Christopher, ele não corrige inconsistência, ele não corrige erro, ele simplesmente expõe os erros e diz, olha, aqui está errado, eu lide com isso, aqui está inconsistente, faça o que você quiser, pense o que você quiser desse texto. E ele também dá muita ênfase para o artefato manuscrito, para o contexto em que ele foi produzido. Então, por essa analogia, a filologia tradicional estaria para o Silmarillion, assim como a filologia material estaria para a série The History of Middle-earth. Agora, eu queria fazer só um parênteses para explicar, como a gente tinha discutido no grupinho, para fazer uma breve explicação sobre o que é a série History of Middle-earth. E ela é muitas coisas, mas eu cheguei a essa frase que ela não me agrada inteiramente, mas ela pode ser vista como um conjunto de livros em que o Christopher procura apresentar de maneira ordenada muitos, mas não todos, né? Não saiu um agora, uma outra. Então significa que não eram todos os manuscritos, os diversos e dispersos materiais deixados por seu pai, a fim de esclarecer a evolução do legendário. E, ao mesmo tempo que é importante dizer o que ela é importante dizer o que ela não é também, que ela não é um container de respostas para todas as perguntas sobre o legendário, incluindo as mais fortuitas e de relevância subjetiva, como Tom Bombadil é Deus. Percebam que eu disse relevância subjetiva, porque isso pode ser relevante para você, pode ser irrelevante para mim, como de fato é, eu não vejo nenhuma relevância nessa pergunta, mas, enfim, você não vai encontrar resposta para tudo que você quer saber, não. A série History of Middle-earth não é tudo que você queria saber sobre a Terra-média e tinha medo de perguntar. Então, só para lembrar isso, eu gostaria só de lembrar aquilo que a gente tinha visto lá no começo dessa sessão, as 3 escolhas que o Christopher tinha diante dele quando ele se viu às voltas com aquele monte de papel. Não publicar nada, publicar o Silmarillion como estava com comentários, ou publicar um texto único. Esse daqui é fruto da terceira opção. Agora, a série History, ela é fruto da segunda opção, publicar como estava com comentários. E o Christopher, ele faz uma observação no prefácio a Beren e Lúthien, que eu acho que vale para toda a série History of Middle-earth. Ele diz: o problema seria a organização, de modo que o assunto fosse compreensível sem que o editor se tornasse demasiadamente dominador. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, apesar dessa relação muito íntima entre o Silmarillion e a série History of Middle-earth, ele se opõe nesse grau de dominação editorial. O Silmarillion, ele tem em termos de intervenção editorial no tecido do texto, ele é muito maior. Por quê? Porque o Christopher, ele meio que vê peças de um quebra-cabeça que elas não se encaixam perfeitamente, e ele vai lá e corta elas um pouquinho só para fazer encaixar. E a presença editorial explícita no texto do Silmarillion, ela é muito baixa. Christopher faz o prefácio dele, depois ele diz, olha, tem os apêndices lá no final, mas durante o texto você que se vire aí com esse monte de nome, com F, Fëanor, assim, sinta-se livre para fazer o que quiser. Já na série History of Middle-earth, acontece exatamente o oposto. A intervenção editorial no texto, ela é menor. Não significa que ela é nula, ela nunca é zero. Então, o Christopher, ele desdobra a abreviatura, ele, enfim, normaliza a pontuação, ele... O que mais que ele faz? Ele normaliza nomes, e ele transcreve os manuscritos, mas ele não procura tornar aquilo tudo consistente, ele não apaga inconsistências, ele só apresenta e diz, olha, essas peças desse quebra-cabeça não se encaixam, mas é assim mesmo, né? É normal, é assim que está a evidência, como ela me foi apresentada. Já a presença editorial explícita na série Home, ela é altíssima, quem já leu sabe, quem lerá saberá,
que a série Home ela é muito cansativa de se ler, porque você tem que estar toda hora virando, tem muitas notas, tem prefácio, os índices têm prefácio, o índice do volume 10 tem um prefácio, ele tem um puxadinho que assim, não coube ali no texto, então eu vou colocar aqui. Então, o editor, ele não te deixa sossegado. E é uma coisa que o próprio Christopher diz no primeiro volume, na série History of Middle-earth, ele diz o seguinte: uma edição como esta, que leva em conta tais complexidades, em vez de removê-las artificialmente, está sujeita a se tornar algo intrincado e complicado, em que o leitor não é deixado em paz nem por um momento. E ele tenta mitigar essa presença editorial de muitas formas, mas eu não acho que ele consegue totalmente. E nem é o objetivo dele deixar o leitor em paz, né? Na verdade, é da natureza da série Home que o leitor seja guiado pela bagunça que o pai dele deixou. Se não tivesse deixado, não precisava. É possível também a gente ver o trabalho do Christopher Tolkien como um monumento de crítica genética. A definição do César Cambrai é a seguinte: a crítica genética ela busca registrar todas as diferenças entre as redações preliminares de um texto e a forma final dada pelo seu autor. Eu gosto, de novo, dessa definição, acho que a gente pode acrescentar algo a mais ali. Essas diferenças entre as redações, elas são registradas em um documento chamado dossiê genético. E esse dossiê, uma das funções dele é auxiliar na interpretação de um texto. E eu, particularmente, não vejo essa intenção como foco na série Home, por exemplo. Acho que, de algumas maneiras, a crítica genética se aproxima da filologia, mas os filólogos, eles costumam deixar a crítica genética como uma área da crítica literária, e a gente sabe que a crítica literária e a filologia tem ainda suas rusgas, e o Tolkien não fez nada além na vida dele, de não botar lenha nessa fogueira. Mas eu encontrei um texto bem legal do Lernout, que chama Generic Criticism and Philology, e ele diz o seguinte: no cerne objetivo da crítica genética estão as edições de textos modernos. Isso parece com Tolkien, né? Parece mais do que aquilo de mexer com manuscritos medievais. Mas aí, lá no final, ele diz o seguinte: estabelecer tal dossiê sem recorrer às intenções autorais é tão impossível quanto excluir dele as formas publicadas ou finais de um texto. Isso é um probleminha na obra do Tolkien, porque, como o Christopher diz, nenhum manuscrito do meu pai poderia ser considerado final até que ele tivesse deixado suas mãos em segurança. Não foram, na verdade, muitos os manuscritos que deixaram suas mãos em segurança. A gente tem o Senhor dos Anéis, a gente tem o Hobbit. Então, de certa forma, os volumes 6, 7, 8, 9, um pedacinho do 12, e também esse livro, The History of the Hobbit, eu acho que eles cumprem, de alguma forma, esse papel de crítica genética. Mas eu gostaria muito de lembrar que a crítica genética ela veio na esteira do pós-estruturalismo. E se vocês me perguntarem assim, o que é uma coisa muito pouco tolkieniana, a primeira coisa que me vem na mente é o pós-estruturalismo. É pouquíssimo tolkieniano, seja pai ou filha. Não sei se é uma impressão minha. Mas, enfim, eu também acho outra dificuldade é que esse ímpeto interpretativo da crítica genética não me parece assim, muito o foco da série Home, mas também posso estar enganado. De toda forma, acho que o meu ponto é o seguinte, que os manuscritos que o Tolkien deixou, eles são tão múltiplos, e eles exigiram do Christopher um tratamento tão variado que é difícil você definir como sendo isso ou como sendo aquilo, porque, enfim, não cabe uma definição única para o trabalho do Christopher Tolkien. Eu deixo aqui também uma sugestão de um artigo, ele está disponível na internet. Ele, na verdade, fala sobre tradução, estudos de tradução genética, mas esse artigo começa com um panorama sobre crítica genética que eu acho muito legal, e eles colocam essa oposição entre filologia e crítica genética, e ele existe em português também nessa revista manuscrítica da USP. Ok? Bom, então eu parto para a quarta parte, que é desafios editoriais, a parte que eu acho mais legal.
não sei. Acho que, assim, vocês sabem que o Christopher não foi o único editor da obra do Tolkien, e muitos outros passaram pela obra do Tolkien. Você tem o Andrew Higgins, você tem a Dimitra Fimi, o Andy Hammond, Christine Scull, enfim, tem um monte de gente. Mas tem um ponto pacífico, que é o seguinte: o Tolkien, ele conseguia fazer manuscritos muito bonitos, e a caligrafia dele é meu interesse principal na obra dele, mas a verdade é que, na maior parte das vezes, enfim, esse era o resultado, né? Um manuscrito feio. A verdade é essa. A maior parte dos manuscritos do Tolkien são feios. E esse daqui é um rascunho do mapa de Thror, e eu queria chamar a atenção, na verdade não tem muita importância porque eu vou falar, mas é que eu gosto dessas coisas relevantes. Vocês perceberem aqui, queria que vocês notassem esse H aqui. Esse H, ele é interessante, ele é um H lombardo, ele tem essa barra em cima da haste, e o Tolkien, ele usava ele recorrentemente. Então, percebam que mesmo quando o manuscrito era para ser feio, às vezes ele tinha uma certa intenção caligráfica. Embora a execução não seja caligráfica, lógico que em caligrafia querer só não é poder. E percebam também que aqui onde ele escreve Withered Heath, esse ímpeto caligráfico, essa intenção caligráfica, ela já se desfaz na própria palavra, porque o último H, ele já está todo assim, feio, né? Mas esse H lombardo com a barra em cima da haste é uma recorrência na obra, nos manuscritos bonitos do Tolkien. Vocês podem ver esse mesmo tipo de H aqui. Existem outros exemplos também. É só uma curiosidade, não tem grande importância. Mas o que tem importância aqui é vocês saberem que esse tipo de manuscrito, que não dá para entender nada, é uma constante para os editores do Tolkien. Esse daqui é outro manuscrito do Hobbit. Vocês veem aqui, o Gandalf se chamava Bladorfin, né? Aqui ele mudou o nome. E é muito difícil de entender o que está escrito. O John D. Rateliff, que fez esse The History of the Hobbit, ele fala que, embora ele estivesse acostumado com o fraseado do Tolkien, estivesse acostumado com as ligaturas do Tolkien, teve vezes que simplesmente não deu, ele não entendeu nada, foi derrotado pela feiura do manuscrito. E esse manuscrito aqui do lado, vocês veem primeiro, ele é interessante por quê? Porque ele é uma folha de prova, aqui, isso mostra que era uma folha de prova, ou seja, o Tolkien escrevia em qualquer pedaço de papel. E outra coisa que ele fazia muito era escrever a lápis e escrever a caneta por cima, e nem sempre ele estava passando a limpo, às vezes ele estava escrevendo uma coisa completamente diferente. Então, o que estava embaixo fica difícil de ler porque ele escreveu alguma coisa por cima. Eu gostaria também de dar mais esses dois exemplos. Esse é um rascunho do Ferreiro de Bosque Grande. Percebam como é difícil de ler. O que está escrito aqui? Não faço a menor ideia do que está escrito aqui. Não tem. Enfim, você precisa estar ali muito atento. E ali é um projeto abandonado do Clarendon Chaucer. Essa é uma página, e é interessante que o Tolkien aqui, ele escreve assim: esses comentários, na medida em que forem legíveis, precisam de revisão. Então, o que significa? Que nem o Tolkien entendia a letra dele depois de um tempo. E olha que esse manuscrito aqui da esquerda não está nem tão ruim, hein? Esse da direita está pior. E, enfim, é um desafio muito grande para os editores, que o Christopher Tolkien, ele assinala no primeiro volume da série Home. Ele diz: grande parte do texto foi escrita rapidamente a lápis, e em alguns lugares está agora extremamente difícil de ler, exigindo uma lupa e muita paciência, nem sempre recompensada. Ele reitera isso em outros momentos, dizendo: isso deve estar sempre em mente. Os rascunhos mais antigos foram postos no papel de maneira apressada assim que as primeiras palavras vinham à cabeça, e antes que o pensamento se dissolvesse, enquanto o texto impresso inevitavelmente passa um ar de calma e composição ordenada, com fraseado ponderado e decidido. E eu acho que essa é a grande dificuldade de se trabalhar com manuscritos do Tolkien. E o Stuart D. Lee, ele
enumerou as principais dificuldades de se trabalhar com o manuscrito do Tolkien. Eu adaptei aqui. Primeiro, ilegibilidade, ou seja, o Tolkien escrevia com a letra feia. Retrabalho, reutilização de manuscritos, como a gente viu ali naquele manuscrito, ele escreve, depois escreve por cima. Quarto, materiais perdidos. Tem manuscritos que a gente sabe que um dia existiram, mas eles não estão mais disponíveis, e a ausência deles implica que é mais difícil de entender os manuscritos que permaneceram. Talvez o mais famoso material perdido é aquela folha de prova em branco em que o Tolkien escreveu uma toca no chão, vivia um hobbit. Essa folha não existe mais, mas a gente sabe que existe, que existiu um dia. Enfim, as dificuldades na datação são a quinta dificuldade. O Christopher Tolkien, ele nota que tem alguns materiais, a desordem nos manuscritos era tão grande que às vezes tinha material que estava separado por décadas, mas que ele estava lá junto, e por conta disso, a facilidade de se corromper as evidências é muito fácil, então ele teria que ter muito cuidado na datação dos manuscritos. O número 6 ali, ele diz ausência de paginação ou de consistência na paginação, ou seja, não se sabe, não começa uma coisa e termina outra. Número 7, a catalogação incipiente de manuscritos. Eu coloquei um asterisco ali porque o Bowers, nesse Tolkien's Lost Chaucer, ele diz que esse problema foi sanado, pelo menos na Universidade de Oxford. Eu acredito que na Marquette University também esteja sanado. Então agora os manuscritos estão organizadinhos, pelo menos. E a número 8, a existência de material em coleções diferentes. Eu mostrei ele também, tem uma na Inglaterra, outra nos Estados Unidos, as duas maiores coleções, tem um oceano no meio deles. Isso dificulta o trabalho de edição. E outra dificuldade também que é possível de se identificar ao se trabalhar com manuscritos do Tolkien é a presença de mapas e a presença de sistemas de escrita que na época em que a série History of Middle-earth estava saindo, esses sistemas de escrita eram completamente alienígenas à tipografia, à conjuntura tipográfica daquela época. Bom, começando pelos mapas, existem muitos mapas na série History of Middle-earth que o Christopher Tolkien teve que redesenhar. Por quê? Porque seria difícil de reproduzir por facsímile. E ele faz um comentário a respeito desse mapa que eu acho até meio debochado. Ele diz: eu me esforcei para fazer dele uma cópia do original tão próxima quanto pude, embora não possa garantir a correspondência exata de cada árvore. Claro, né? Você não vai exigir dele que cada árvore esteja ali no lugar, mas vocês podem imaginar como as pessoas não o aporrinhavam por causa dessas coisas, né? E além dos mapas, como eu disse, existem muitos sistemas de escrita na obra do Tolkien. Você tem as runas, você tem os Tengwar, e eles aparecem também na série History of Middle-earth, mas a tipografia da época não tinha fonte para aquelas letras. Então, o Christopher novamente refez tudo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse manuscrito, nesses dois manuscritos, eles são de livros diferentes, mas só para vocês terem uma noção dessa austeridade na letra do Christopher. Se vocês pegam manuscritos do Tolkien, manuscritos bonitos, caligráficos, geralmente é uma coisa muito exuberante, traz muitas referências, você olha e fala, nossa, que distinta essa letra. Aqui não, eu acho que o Christopher, ele está aqui mostrando uma rigidez quase tipográfica, como se ele estivesse dizendo assim, olha, não presta atenção na minha letra, presta atenção no texto. E tem algumas exceções aqui que eu gostaria de notar. Primeiro é esse T. Esse T aqui, ele tem uma estampa ali, que a gente sabe bem de onde que veio esse T. E há muitas hipóteses para o surgimento do L no Tengwar. Será que teria vindo da letra mais famosa do Tolkien? É possível que sim, essas formas são muito similares para serem coincidência. Percebam que nesse manuscrito aqui, ele também usa o T de outra forma para Taliska, que é uma língua dos homens. Se vocês quiserem um termo técnico, são alógrafos do mesmo grafema. Por que ele não usou aquele T ali, aquele T com a haste curva? Eu acho que é para não confundir com C, como é uma palavra estrangeira.
suponho que seja por causa disso. Enfim, eu gostaria de chamar a atenção também para essas duas ligaturas tipográficas. Eu não sei se na época de vocês usavam, na minha época se usava muito, faz tempo isso. São ligaturas que elas vieram da caligrafia, mas elas são ainda hoje muito usadas em tipografia. Inclusive, ontem mesmo eu estava vendo uma nova fonte que surgiu aí, ela é uma fonte Stencil. Stencil, ela parecem fontes de adesivo, e ela tinha uma ligatura em ST que eu achei super diferente, exótica, mas era bonita até. Enfim, o Christopher, ele coloca essas ligaturas tipicamente tipográficas no manuscrito dele, e eu gostaria de chamar a atenção para esse Q também, com swatch para a direita. Isso é um capricho do Christopher, usava-se isso antigamente, quando você queria distinguir um Q de um G, mas nesse manuscrito eu acho que é só um capricho mesmo do Tolkien, do Christopher, porque não, o G dele, ele muito claramente com esse looping virado para a esquerda, e assim, pelo contexto seria muito difícil confundir esse Q com um G, mas fica aí de observação. Então, qual é o meu ponto com relação a isso? Hoje em dia, a tipografia evoluiu muito, você tem métodos de você copiar a letra do Christopher, você tem fontes digitais de Tengwar que são extremamente sofisticadas. Se vocês já viram alguma fonte de computador de Tengwar, é quase certo que vocês viram a fonte de um desses dois suecos. Os suecos, eles são muito bons nisso, o Måns Björkman e o Johan Vinge, eles que criaram as fontes mais usadas de Tengwar. Então, a gente tem a possibilidade de usar fontes digitais, onde o Christopher escreveu à mão, tem a possibilidade de recriar a letra dele, mas eu gostaria de dizer que a série History of Middle-earth, como ela está hoje, em inglês, ela é única não apenas por essa intervenção editorial do Christopher Tolkien, mas também por essa intervenção artística do Tolkien, do Christopher Tolkien, que foi muito comedida, foi muito assim, olha, eu estou realmente transcrevendo a letra do meu pai porque não tinha um jeito melhor, mas não é para vocês acharem que eu estou querendo me sobrepor à criação do meu pai, é aquela coisa de subcriador, realmente. Então, esses manuscritos caligráficos do Christopher Tolkien, eles estão aí para mostrar que a série History of Middle-earth, como ela está hoje, é única. E aqui só a título de curiosidade, essa é a letra cursiva do Christopher. Eu acho uma letra bonita até, né? Não sei o que vocês acham dessa letra, mas eu acho que ela enfim, as pessoas costumam descrever essa letra como despreocupada, é uma coisa mais, enfim, bonita. No último volume da série History of Middle-earth, o Christopher, ele diz o seguinte, que depois de quase 25 anos, esse longo relato que ele fala da evolução do Legendário, da maneira como pude contá-lo, está afinal concluído. E presta atenção naquilo que eu falei antes, da honestidade e da transparência do Christopher, porque ele fala também que pode estar concluído, mas isso não significa que omissões, que erros, inadvertidamente, não possam ter passado. Na verdade, ele diz que certamente passaram. E eu acho que essa honestidade de reconhecer a limitação do próprio trabalho é também a característica de um bom editor crítico, e eu me permito aqui citar mais uma frasezinha longuinha do Peter Schillingsberg, que fala sobre as perdas que vêm com o processo de edição. Ele diz, não é necessário editar de determinada maneira para que haja uma perda no processo, basta editar. Nenhuma edição é uma representação completa daquilo que se pretende editar. Nenhuma edição jamais representou ou representará um trabalho adequadamente. Ponto. Isso não quer dizer que edições nunca falham. Elas falham quando o propósito para o qual foram feitas não corresponde ao resultado. Mas elas não falham somente porque o propósito para o qual foram feitas já não está mais na moda. Com uma única exceção, se uma edição cumpriu seus objetivos no passado, ela continua a cumpri-los hoje. E os leitores talvez para sempre achem essas edições úteis para esses objetivos. A exceção é óbvia, se o objetivo da edição foi tornar-se o padrão para todo sempre, isso ela não será. Se vocês querem minha opinião,
Eu acho que vocês querem minha opinião, porque vocês se inscreveram para a aula. Eu acho que tudo o que o Schillensberg fala para edição se aplica também à tradução. Nenhuma tradução ela é perfeita, nenhuma tradução é eterna também, para o bem ou para o mal. Assim, a gente não tem nenhum indicativo de que essas edições serão suplantadas no futuro próximo ou mesmo distante, mas essa possibilidade existe. Só que eu acho que qualquer edição que vier daqui para frente, qualquer tradução que vier daqui para frente, ela sempre será tributária do trabalho do Christopher Tolkien. Eu acho que não tem agora como fugir desse poder Christopherian de edição da obra do Tolkien. E o pai, ele diz numa carta que as histórias não contadas são as mais comoventes. E eu acho que justo, mas, sei lá, acho que foi o papel do filho mostrar que quando a gente conta essas histórias, elas não perdem esse poder de comoção delas. Porque se não fosse o Christopher Tolkien, o que a gente teria? A gente teria um punhado de histórias contadas e uma vastidão de histórias não contadas. E aí não adianta você falar que elas são comoventes também, acredite em mim. Né? Acho que precisou o Christopher ir lá e fazer esse trabalho dele. E eu gostaria de encerrar só com uma frase do Rainer Unwin, que foi editor do Tolkien. Ele diz o seguinte: nenhum outro autor jamais teve o privilégio de ter um executor literário com a complacência, a erudição e a humildade de devotar metade de sua vida à tarefa de sobriamente dar forma à criatividade de seu próprio pai. Ele termina dizendo: com efeito, o gênio imaginativo de um único homem, se beneficiou do trabalho de 2 vidas. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um desenho do meu amigo, do Christopher. É só isso mesmo. Obrigado.